do cadastro ambiental rural como instrumento de investigação ambiental. Convidamos o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, o senhor Raimundo Deusdará Filho, representado aqui pelo diretor de Cadastro e Fomento Florestal, o senhor Carlos Eduardo Sturm, por gentileza. O promotor de justiça, Luciano Furtado Lobé, será o debatedor. E também convido o juiz de direito, o senhor Edson Ponte Bandeira de Melo, que vai presidir esta mesa. Boa tarde a todos. Inicialmente eu agradeço o convite do conselheiro Luciano Nunes Maia Freire. O último tema da palestra de hoje vai ser o cadastro ambiental rural como instrumento de investigação ambiental. Temos como palestrante o senhor, foi modificado agora recentemente o palestrante, será o Carlos Eduardo Sturm, representando o diretor dos Serviços Florestais, Raimundo Deusdará Filho. Infelizmente não pôde estar presente. E como debatedor teremos o promotor de justiça, Luciano Furtado Lobé. O cadastro ambiental e a investigação do Ministério Público. Através desse cadastro, o Ministério Público pode ter informações sobre os limites das zonas rurais, as reservas ecológicas, as nascentes naturais. Fica então muito evidente a necessidade que o Ministério Público tenha essas informações por meio do cadastro ambiental, para que ele possa fazer uma atuação cirúrgica, precisa, rápida, bem como ser avisado de uma eventual violação. Fica, portanto, evidenciado que esses órgãos têm que, o Ministério Público e o Serviço Florestal de Cadastro tem que estar de fácil acessibilidade para que essa proteção ambiental seja imediata, dando uma, vamos dizer assim, uma atuação mais preventiva e que paralise o dano do que se tente posteriormente uma eventual reparação. Até pelo adiantado da hora, já passo a palavra para o senhor, vamos desfazer a mesa, né? E posteriormente... Obrigado. Não, prefiro aqui. Boa noite. Estou aqui representando o nosso diretor-geral, Raimundo Deusdará Filho. Nosso diretor-geral foi chamado de última hora para uma reunião com o ministro Padilha, na Casa Civil da Presidência da República. Ele não deve estar em vias de término, ele poderá estar dando a ordem da presença dele aqui. Eu trouxe algumas informações. E o tema, na verdade, é um tema que para a gente, ele é um tema muito caro, né? Porque o cadastro ambiental rural hoje, como as senhoras e os senhores vão ver, ele traz uma base de dados geográficos, se não for a maior do mundo que a gente tem nesse tema, acho que é uma das maiores e uma iniciativa que a gente pode dizer que é inédita. O Serviço Florestal Brasileiro, o órgão no qual atualmente faço parte, ele trabalha visando o desenvolvimento florestal. A gente trabalha acreditando que o uso sustentável das florestas, ele conserva as florestas, né? E trabalhamos aqui com algumas áreas principais. A área de pesquisas e informações florestais, nós temos hoje um trabalho do Inventário Florestal Nacional, trabalho de coletas de informações qualitativas das áreas de floresta, as espécies que aparecem mais, as espécies econômicas, volumetria de espécies e até mesmo também dados socioeconômicos em já são mais de 300 milhões, se eu não me engano, de hectares mapeados no país
para o Inventário Florestal Nacional. As concessões florestais, que é um instrumento, né, onde a gente traz efetivamente o uso sustentável das florestas por meio do manejo florestal sustentável, com todo o processo de rastreabilidade, né, com todo o processo de qualidade dessa exploração florestal, e a área que se concentra na diretoria que eu estou à frente, que é a área de fomento e a área do cadastro ambiental rural. Então, a diretoria de cadastro e fomento florestal. Toda a parte de desenvolvimento florestal, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, chamadas públicas para atividades de ampliação da cobertura florestal, ou manutenção dos ativos florestais, gerando renda, gerando segurança alimentar, segurança hídrica, faz parte da nossa diretoria, e também o Cadastro Ambiental Rural e o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, são dois grandes cadastros que também estão dentro da nossa diretoria. O Serviço Florestal Brasileiro, ele trabalha com essa série de informações florestais. Na nossa página, eu convido a todos a estar visitando a nossa página, florestal.gov.br, uma página que realmente traz muitas informações florestais, calçadas aí em todos esses sistemas que nós trabalhamos. Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, que traz as informações não só do cadastro que já foi realizado, mas também as informações dos programas de regularização ambiental e das cotas de reserva ambiental. São os três principais instrumentos do Código Florestal, que o novo Código Florestal trouxe para a sua implantação da regularização ambiental de imóveis rurais. Sistema Nacional de Informações Florestais, nós temos uma série de informações estatísticas, de produção florestal, né, de toda a atuação, não só do serviço florestal, mas também do setor produtivo florestal, podem ser encontrados no Sistema Nacional de Informações Florestais. O Cadastro Nacional de Florestas Públicas, como o próprio nome já diz, ele agrega todas as informações florestais presentes em áreas públicas do nosso país. São mais de 311 milhões de hectares cadastrados como florestas públicas nas mais diversas tipologias, né? Terras indígenas, unidades de conservação, assentamento de reforma agrária, glebas destinadas, glebas não destinadas, né? Então, todas essas informações compõem o Cadastro Nacional de Floresta Pública. Como eu já falei, também o Inventário Florestal Nacional, né, que a gente também traz todas as informações dentro do nosso site. O Sistema de Cadeia de Custódia, que é um sistema que a gente trata a rastreabilidade dos produtos florestais oriundos das concessões florestais. Então, por meio desse sistema de cadeia de custódia, qualquer, inclusive, material que tenha seu último acabamento, vamos dizer, né, que esteja lá na prateleira, pronto para qualquer consumidor, pode ser acessado de qual árvore que originou esse produto por dentro, no meio das concessões florestais. E também todo um trabalho do nosso laboratório de produtos florestais, que já vem aí há mais de 40 anos trabalhando, né, não só na parte de desenvolvimento de novos produtos florestais, mas também com toda a parte de anatomia florestal, né, de identificação de espécies. Nós temos muitos profissionais que vão até o serviço florestal para trabalhar, por exemplo, na capacitação e identificação de madeiras, né, identificação por espécie através da madeira. E não só por isso, né, nós temos aí, por conta de todo esse arsenal, vamos dizer, de informações florestais, nós chegamos aí no ranking da transparência ambiental lançada pelo Ministério Público Federal em segundo lugar, né, no Brasil, por conta de todas essas informações que nós temos, perdendo somente para a nossa co-irmã, a Agência Nacional de Águas. Então, dentro do Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas em primeiro lugar e o Serviço Florestal Brasileiro em segundo lugar no ranking da transparência ambiental do Ministério Público. E todos esses dados, já trazendo agora o foco mais para o cadastro ambiental rural, podem ser acessados por todo e qualquer cidadão brasileiro. Todos podem acessar os dados do cadastro, não só os dados dos imóveis, mas também a geolocalização desses dados, o que é mais importante. car.gov.br, entre em consultar, e aí a gente vai lá na consulta pública, consulta pública, tá, dentro do nosso site, e aqui abre o primeiro painel, onde mostra todo o cadastramento. Isso é um dado até dia 8 de junho, a última atualização que a gente teve do portal que fica público.
São mais de 496 milhões de hectares cadastrados em mais de 4 milhões e 480 mil propriedades. Se nós somarmos essas propriedades a cada assentado de reforma agrária, que também conta com uma propriedade, nós passamos de 5 milhões de propriedades cadastradas no país. E todas essas informações, toda essa malha, cada pontinho amarelo desse é um limite de imóvel rural, né? Então, toda essa malha está disponível para consulta, tanto tanto visual, quanto pode fazer também um download dessas informações. Então a gente vai saindo do macro para o micro, né? Sai do nível nacional, vai para o nível estadual. Você pode fazer o download de todas essas informações de cada município, né, do país. Então, cada município do país a gente tem todas essas informações, sai do nível estadual, vai para o nível municipal e chega no nível do imóvel rural. Então, para cada imóvel rural, nós temos aqui o resultado do cadastramento que foi realizado pelos mais de 5 milhões de proprietários que realizaram o cadastro ambiental rural. Então, só para ilustrar, em amarelo nós temos os limites dos imóveis, em verde claro nós temos todo o remanescente de vegetação nativa que foi declarado, em verde mais escuro nós temos as reservas legais que foram declaradas, aqui temos rios até 10 metros, rios de 10 a 50 metros, e cada pontinho azul desse é uma nascente que foi declarada. Então, todas essas informações estão disponíveis para todo e qualquer cidadão brasileiro. E, além disso, pode ser feito também o download do shapefile, que é o arquivo de dados vetoriais, né, o arquivo de dados geolocalizados, que pode ser trabalhado em qualquer software de geoprocessamento, e também o demonstrativo do imóvel rural. Esse demonstrativo, ele traz algumas informações do imóvel, tá? Então, no caso aqui, é um imóvel que está com esse código, que é um código único e nacional, né, do recibo do cadastro ambiental rural. Esse é um imóvel que está aguardando a análise. A análise é feita pelo Estado. É importante destacar que o Serviço Florestal Brasileiro ele disponibiliza os artefatos tecnológicos para que os estados possam utilizar. O cadastro ambiental rural e o processo de regularização ambiental, ele ocorre nos estados, nos órgãos de estado de meio ambiente. Ali que ocorre o processo da análise, da identificação de passivos, da identificação de ativos, e todo o processo da regularização dos imóveis acontece nos estados. Então, é um imóvel que está aguardando análise pelo órgão estadual de meio ambiente, mostra todas as áreas dos estados, como é que foi o cadastramento da cobertura do solo, traz a informação da situação da aprovação da reserva legal, se eu tenho um déficit ou se eu tenho um ativo. Nesse caso aqui, esse demonstrativo me informa que eu tenho um excedente de reserva legal de 1,8 hectare. E também me mostra a informação das áreas de preservação permanente e me mostra as restrições desse cadastro. Então, nesse caso, o sistema ele já tem alguns filtros que onde, na hora que qualquer cadastro ele vai online para o Banco de Dados Nacional, ele já é filtrado em 5 camadas principais, né, sendo elas as camadas de terras indígenas, as camadas de unidades de conservação, as camadas dos embargos, já que foram as áreas embargadas do IBAMA, as camadas de assentamentos de reforma agrária e os próprios imóveis rurais. E agora, também, atendendo à reivindicação da sociedade, a gente colocou também a camada dos imóveis de povos e comunidades tradicionais titulados. Então, todos os imóveis que estão titulados de povos e comunidades tradicionais também são passados por esse filtro, com uma diferença: para unidades de conservação, terras indígenas e embargos do IBAMA, aonde houver cruzamento com essas áreas, o imóvel ele fica automaticamente pendente. Para as áreas de assentamento de reforma agrária, é gerado um alerta a esse proprietário: olha, o seu imóvel está incidindo sobre uma área de assentamento de reforma agrária. Para os imóveis de povos e comunidades tradicionais que já foram titulados, esse cadastro também fica pendente. E para aqueles imóveis de povos e comunidades tradicionais
que estão ainda no processo de regularização fundiária, também é gerado um alerta ao proprietário, informando ao proprietário que esse imóvel está se sobrepondo a uma área que está em processo de regularização fundiária para povos e comunidades tradicionais. Mais comumente, hoje que nós temos no país, são os imóveis provenientes dos quilombos, né? Então, os quilombolas são os imóveis onde a gente tem o maior número de titulações hoje. Um outro dado que para nós é muito bonito, que é esse dado das nascentes. 1.671.000 nascentes já foram cadastradas no Cadastro Ambiental Rural, todas elas à disposição. No caso nosso, enquanto poder público, né, que fazemos aí a gestão e a formulação de políticas públicas, esse é um dado valiosíssimo, né? Então os senhores podem estar perguntando, bom, mas aqui no Mato Grosso do Sul, na Bahia, não tem nascente? Tem. Né? Existe aqui um processo de integração de dados por dentro do Cadastro Ambiental Rural. Alguns estados, e a Mato Grosso do Sul e Bahia, e no caso aqui o Espírito Santo, possuem sistemas próprios. E esses dados estão sendo paulatinamente integrados ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Nós já fechamos esse mapa, eu peço desculpa, ele está desatualizado, mas nós já fechamos a integração do Espírito Santo, já fechamos a integração, já estamos terminando a integração do Mato Grosso do Sul, e a Bahia também, a gente vem trabalhando aí nesse processo de integração, mas que é um dado super relevante para a formulação de qualquer política pública. Todas essas nascentes, nós também classificamos as nascentes. Classificamos em função da cobertura florestal no entorno de cada uma dessas nascentes. O Código Florestal, ele coloca aí um raio de 50 metros em torno de cada ponto de nascente, que define a área de preservação permanente. Para esse raio de 50 metros, nós fizemos a classificação. Nós temos uma classificação, um sensoramento remoto que foi feito para todo o país, em cima de imagem de satélite HapDI, com 5 metros de resolução, em que a gente consegue verificar como é que está a cobertura florestal de cada uma dessas nascentes. Então, quanto mais verde, mais eu tenho vegetação, quanto mais vermelho, menos vegetação eu tenho. E aí, para a gente trazer um pouco dessas informações ambientais que foram declaradas no Cadastro Ambiental Rural. Então, 441 milhões de hectares foi a época que a gente fez essa extração. Tá? Isso foi ainda no início do ano. Você fala, mas os números não batem, não, porque foi uma extração ainda, foi realizada no ano passado, salvo engano. 64% de toda essa área foi cadastrada como área de preservação permanente, como reserva legal ou como remanescente de vegetação nativa. Ou seja, é tudo aquilo que está de pé ou tudo aquilo que tem que ser recuperado. 64% de 441 milhões de hectares. Desses 64%, 36% foram cadastrados como reserva legal, 7% como área de preservação permanente, 57% como vegetação nativa. E vamos além. De 102 milhões de hectares, daqueles 441 milhões de hectares, 102 milhões de hectares foram cadastrados como reserva legal. E pelo menos pelos dados ainda declarados pelos produtores, 71% da área declarada como reserva legal, ela está coberta com remanescente de vegetação. Isso está mostrando que o produtor rural ele está colocando a reserva legal no lugar certo, ou seja, reserva legal onde eu tenho remanescente de vegetação. Dados ainda declarados. Vamos adiante. Áreas de preservação permanente também a mesma leitura. 18 milhões de hectares foram cadastrados pelos proprietários como áreas de preservação permanente. Em torno de rios, em torno de nascentes, topos de morro. 53% de toda essa área de preservação permanente está coberta com remanescente de vegetação nativa. São alguns dados, né, que são muito importantes. E a gente também agora vem trabalhando não só com a base de dados do Cadastro Ambiental Rural, mas fundindo essa base de dados do Cadastro Ambiental Rural à área que a gente tem no Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Então esse é um mapa interativo, tá? Você pode também acessar no site do Cadastro Ambiental Rural, tem um mapa que você pode navegar, um mapa interativo, digital, em que aqui a gente tem, nessas cores, né, amarelo, terras indígenas. Aqui em verde seriam áreas de floresta já destinada.
Em laranja seriam os assentamentos de reforma agrária, aqueles que são ambientalmente diferenciados, os projetos agroextrativistas, de desenvolvimento sustentável. Aí sobrepusemos toda essa área ao cadastro ambiental rural. Então hoje, todo e qualquer cidadão brasileiro pode entrar nesse site e verificar o que eu tenho de cadastro ambiental rural sobreposto a áreas de floresta pública, a áreas de floresta pública destinada, a área de floresta pública ainda não destinada, a área de floresta pública em terras indígenas. Então o cadastro ambiental rural, ele revela hoje algo que há alguns anos a gente não teria condição de saber. Olha, eu tenho um cadastro, eu tenho um proprietário que está sobrepondo uma unidade de conservação de proteção integral. Eu tenho um cadastro que está sobrepondo a uma terra indígena, eu tenho um cadastro que está sobreposto a uma gleba federal. Então, todo esse processo de transparência está acessível a todo e qualquer cidadão e a todos os procuradores que estão aqui presentes. Como eu falei, nós fizemos esse mapeamento, né, de toda a área consolidada no país, todo o remanescente de vegetação nativa todo remanescente de vegetação nativa no país. Então é um trabalho de sensoramento remoto, de classificação de imagem de satélite, onde não tem como o produtor estar enganando o sistema. No caso, esse aqui é um exemplo que a gente coloca que o produtor ele informou ao sistema que ele tinha 100% da área dele com vegetação nativa. O sistema ele já detecta e informa essa divergência. Não, aqui eu tenho área consolidada, né? Eu não tenho área de remanescente de vegetação nativa conforme o produtor ele informou. Então, é muito fácil hoje a gente poder estar identificando essas divergências no cadastro. É uma análise semi-automatizada em que a gente também trata aí da área consolidada. Tudo aquilo que foi desmatado depois de 2008 não tem como dizer para a gente que é área consolidada. A gente consegue detectar que foi desmatado depois de 2008. E a gente, indo além, né, é um trabalho diário, né, de evolução dos sistemas de monitoramento. Essa também é uma outra base de classificação que a gente está em processo ainda de trabalho. Para todo o país nós vamos ter o Brasil classificado segundo as camadas do Código Florestal, remanescente de vegetação nativa, área consolidada, hidrografia. Para todo o país nós vamos ter essa classificação. Né? E essa classificação em 2008, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16 e 17. E com isso, para cada município no país, a gente vai poder jogar o cadastro ambiental rural em cima dessa classificação e observar como que se deu a dinâmica do desmatamento ou a dinâmica da cobertura florestal, da cobertura vegetal, a dinâmica da cobertura do solo. No caso aqui, aqui desse lado eu tenho em 2016 como que, nesse lado aqui, no lado esquerdo, eu tenho em 2011 como que estava se apresentando a cobertura do solo em determinada área do município. Vou lembrar o nome desse município agora não, município do Pará, Santo Antônio do Araguaia, o chefe me salvando aqui, né, nosso diretor-geral Raimundo Deusdará presente, Santo Antônio do Araguaia. E em 2011, né, como é que estava, em 2016, como é que se deu esse processo de dinâmica da cobertura do solo. Perdão? Deixa eu voltar. Então, é assim, né, a gente tem uma barra, que é uma barra que ela corre, e ao essa barra correr, ela vai mostrando como que se deu a dinâmica. Perdão, que eu estou me enrolando aqui. Preste atenção nesse imóvel, né, o imóvel que a gente geralmente utiliza como exemplo. Ele tem uma área florestada. Só uma curiosidade, essa é uma área que o produtor colocou como reserva legal. Quando chegou em 2016, ele levou até a reserva legal. Então, assim, é muito difícil, né, enganar o sistema. É muito difícil você mostrar, né, você tentar cometer algum ilícito ambiental e o sistema ele não está preparado para entender. Da mesma forma, também, um trabalho que o Serviço Florestal Brasileiro ele realizou, tá, para os municípios prioritários para ação de prevenção e controle do desmatamento. São aqueles 52 municípios da lista do Ministério do Meio Ambiente, nessa lista de monitoramento, onde a gente fez aí também uma classificação e um trabalho de como que está o cadastramento em função aos polígonos detectados no PRODES.
né, que é o programa que a gente verifica o desmatamento na Amazônia. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é a área no município de Alta Floresta que está coberta com cadastro ambiental rural. Então, toda essa área tem cadastro ambiental rural. Essas áreas aqui em branco, elas não têm cadastro ambiental rural. Bom, nós conseguimos verificar pelo cadastro, pela declaração, tudo que é área verde que tem nesse município, está mapeado. E aqui, explicando um pouco essa imagem, em rosa claro, nós temos as áreas que têm cadastro ambiental rural e onde não foi detectado nenhum tipo de desmatamento. Nenhum polígono de desmatamento caiu nessa área de cadastro ambiental rural. Em rosa escuro, não quer dizer que isso tudo está desmatado, mas que é a área do cadastro ambiental rural onde foi detectada qualquer polígono de desmatamento pelo PRODES. Tá? Então a gente tem toda essa área, tanto rosa, claro, quanto escuro, como uma área que a gente consegue monitorar e sabe quem foi o agente causador, ou pelo menos o proprietário da área que desmatou. Bom, e nessa área em vermelho, são as áreas que não estão cadastradas no cadastro ambiental rural, mas que tiveram algum tipo de desmatamento. Então, quando o pessoal do IBAMA, nossos colegas de condomínio lá no Serviço Florestal, eles viram esse dado, eles falaram, bom, me passa esse dado aqui agora, porque eu quero saber quem foi, já que o CAR já está me dando, né, quem cometeu o ilícito, eu quero agora estar indo nessas áreas onde foi identificado desmatamento e não foi identificado CAR. Bom, e o que são essas áreas em branco? São as áreas onde não tem CAR e também não teve desmatamento. E assim a gente vem trabalhando e assim a gente vem desenvolvendo aí uma série de parcerias. O IBAMA é o nosso parceiro maior nessa área da fiscalização. Então, uma série de operações que foram iniciadas. Obrigado. Alô. Então, não só com o IBAMA, mas também com o Ministério Público Federal, Amazônia Protege. Hoje eu estava até de manhã, vendo o Bom Dia Brasil, e saiu lá um anúncio lá, Amazônia Protege, né, em cadeia nacional, achei muito bacana. Os dados do Cadastro Ambiental Rural, eles estão também apoiando todas essas operações de fiscalização, tanto Operação Controle Remoto, onde o IBAMA ele aplicou mais de 300 milhões, mais de 300 milhões de reais em multa, sem sair do escritório, só com os dados do Cadastro Ambiental Rural. A Operação Panóptico, que também é uma outra iniciativa do IBAMA, onde ele está alertando todos os proprietários, dizendo: você, com o Cadastro Ambiental Rural, número tal, está sendo monitorado pelo IBAMA. Então ele já não precisa nem cometer o ilícito, mas o IBAMA está fazendo essa experiência para ver se naquela região, onde há muita incidência de desmatamento, só com esse aviso a taxa de desmatamento começa a cair. E o Amazônia Protege, acho que todos os senhores e senhoras aqui conhecem também a iniciativa coordenada pela 4ª Câmara, né, onde também vem sendo trabalhado os dados do Cadastro Ambiental Rural. Fizemos também uma cooperação técnica com o Banco Central, onde já está em funcionamento o monitoramento do crédito e do seguro rural. Então, já está pronto isso, né? Inclusive, falta só apertar o botão para começar a funcionar. Ou seja, para todo e qualquer CPF colocado no sistema financeiro, faz uma busca para ver se esse CPF tem o cadastro, ou CNPJ, tem o cadastro ambiental rural ou não. Então, já responde automaticamente, está aqui. Essa é uma tela do próprio sistema, do SICOR, do Sistema de Informações Financeiras, né? Capitaneado pelo Banco Central, onde digita aqui o CPF e aqui sai o número do registro do CAR. Se o número do registro do CAR ele não vier nessa consulta, não há possibilidade, conforme o artigo 78A, né, de crédito rural ser liberado para esse produtor. Então isso também já está como uma forma de monitoramento. E o outro trabalho que nós vemos fazendo também é com o grupo de trabalho da soja, o trabalho da moratória da soja. Muito em breve nós também vamos estar assinando uma cooperação técnica com a Biov, né, com a indústria esmagadora e com o WWF Brasil, também como interveniente, onde a gente vai estar aí trabalhando os dados e apoiando todo o processo
de monitoramento da moratória da soja, os dados do Cadastro Ambiental Rural. E todas essas ações também já estão em andamento de integração, né? Então, nós temos aqui o Sistema de Controle de Origem de Produtos Florestais, o Sinaflor, ele já está integrado. Os sistemas de CA e PRA estaduais, então tem toda uma integração que é feita com os estados. Como eu falei, o sistema financeiro, o SICOR, os órgãos de controle e fiscalização, o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, na próxima tela vocês vão ver que também já está em andamento. E os sistemas de cadastro rural do INCRA e da Receita Federal. Então, tanto com o SNCR, quanto com o CIGEF, e quanto com o sistema da Receita Federal, muito em breve já também vão estar integrados, sendo alimentados com os dados do Cadastro Ambiental Rural. E por fim, como não poderia deixar de ser, nós firmamos agora, no dia 12, um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse acordo objetiva acesso, compartilhamento, geração de informações a partir dos dados existentes. Então, não é só uma simples consulta, dos quais as senhoras e senhores vão ter acesso, já está sendo trabalhado isso, as reuniões técnicas, elas já começaram a acontecer entre o Serviço Florestal Brasileiro e o Conselho Nacional do Ministério Público, e aí nós, falando com o Conselho Nacional do Ministério Público, nós não estamos falando só dos Ministérios Públicos Federais, dos regionais, federais, mas também de todos os Ministérios Públicos Estaduais, que vão poder ter acesso ao ambiente de intranet do CAR, onde você pode fazer consulta com CPF, consulta com o nome do imóvel, uma série de consultas que podem ser feitas, e aí o Conselho Nacional do Ministério Público, junto com o Serviço Florestal Brasileiro, já estão começando a trabalhar o cadastramento dos procuradores para ter o acesso. Mas o nosso trabalho não se encerra de cooperação, ele não se encerra somente com esse cadastramento. Também o objetivo compartilhamento e geração de informações. E aí, trabalhando no conceito de infovia, no conceito de web service, onde os dados do Ministério Público Federal, no caso, vai estar consumindo já diretamente os dados do Banco de Dados do Cadastro Ambiental Rural. Fora isso, em nome do nosso diretor-geral Raimundo Deusdará, a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje contribuindo para esse importante debate e nos colocarmos à disposição do Serviço Florestal. É isso aí, muito obrigado. Eu registro a presença do